vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Zé Baiano, do escritor, pesquisador e apresentador do programa no YouTube Cangaço na Literatura, Robério Santos. Dedé se despede, mas não vê os outros componentes do bando por perto. A festa após o leilão varou a madrugada e no dia seguinte foi até as pulgas. A semana foi passando e do lado de Antônio tudo estava sendo combinado. Dias antes, Antônio de Chiquinho se reúne com mais 5 amigos e resolvem por acaso o plano de eliminação de Zé Baiano. Antônio era marchante e tinha um pequeno comércio no Alagadiço. A feira acontecia no domingo, mas tudo estava pronto para o dia marcado, no sábado. Começaram então a seleção dos que iriam até lá. Como se tratavam de 3 cangaceiros, Chico Peste, Zé Baiano e Demudado, precisavam desta forma de 6 atacantes. Assim, um seguraria e o outro terminava o serviço desferindo facadas. Foram escalados para o mortal grupo de extrema confiança e que ficariam em silêncio mesmo após o sucesso. Pedro Francisco de Souza, o Pedro de Nica, foi o primeiro a ser chamado, homem forte e de coragem da região. Pedro Sebastião de Oliveira, o conhecido Pedro Guedes, de 36 anos completos, no último dia 11 de maio de 1936, também foi chamado. Este que mantinha uma padaria nos Guedes e chegou a servir massa aos cangaceiros. Antônio de Souza Passos, o Toinho, ou Antônio de Júlia, concordou também com os termos. José Francisco Pereira, o Dedé de Lula, foi o antepenúltimo a ser confirmado. José de Souza Filho, o Biridim, fechou o grupo ao lado de Antônio Pereira da Conceição, o Antônio, filho de Francisco Pereira da Conceição, Chiquinho, e de Dona Valéria. O velho Chiquinho havia morrido em 6 de julho de 1929, no Alagadiço. O sábado 6 de junho havia passado e nada dos mantimentos chegarem. Zé Baiano ficou alvoroçado, mas nada acontecera. A feira do dia 7 começa e geralmente ela se encerra meio-dia e Antônio de Chiquinho não entregara todos os mantimentos. Zé Baiano, nesta manhã, estava ranchado na fazenda Altamira, proseando com a professora Prazeres. Soubera que na noite de São João aconteceria uma festa por lá e que os primos Mané Moreno e Zé Sereno poderiam ser convidados a participar. De lá seguem para a fazenda Baixio, de Antônio de Chiquinho. Estavam precisando dos mantimentos. Ele não estava lá. Alegaram que estava ainda na feira. Como o baiano sabia que a feira acabava cedo, notou algo incomum que acabou colocando a culpa nas volantes e o cuidado que o amigo teria para chegar até ele. O grupo, agora com 4 componentes, seguem para o Alagadiço para se reunirem com Antônio. Encontraram um rapaz na estrada e pediram que ele desse o recado para Antônio que o encontrasse na fazenda de Pedro de Nica, a Lagoa Nova, mais abaixo da sede das Braúnas, que estaria lá esperando para a tal buchada prometida e para pegar os mantimentos. De um lado, os 6 amigos do Alagadiço, que marchavam em 2 grupos de 3, por volta das 14 horas, apavorados na direção do desconhecido. Armados com facões jacarés na cintura, tinham a desculpa de que precisavam cortar mato ou alguma cobra que viesse aparecer com arma de fogo. Apenas Antônio de Chiquinho com a Luger P08. Do outro, os 4 cangaceiros que se protegiam do sol da tarde embaixo de uma braúna. Baiano avista o primeiro grupo e se levanta com Demudado.
segue na direção deles. Pegam os pacotes e começam a discussão. Que demora foi essa? O que tu mandou de manhã é pouco. Quem já se viu tão pouca carne, doce e fruta? Que dê o que eu pedi, homem? Tá aqui, Zé. Todo mês eu não mando pra tu as coisas. Tô sendo vigiado pelas volantes e por alguns vigias espalhados na região. Toda vez que saio, aparece gente espiando. Tem desculpa não, Tony. Tem desculpa não. Trouxe tudo. Tá aqui tudo que tu pediu e tem a buchada também. Bora comer. Tu deve estar com fome. Tô sim. E pra que esse facão? Pro mato, Zé. Tá desconfiando deu? Tô não. Bora comer. Demudado se alvoroça e agarra Dedé pela gola e quer saber a razão dele estar com o facão. Em seguida, toma a arma branca dele e coloca ao lado. O segundo grupo chega. Alegavam que estavam separados para não levantar suspeitas em ter tanta gente com pacotes. Enquanto se discutiam, percebem imediatamente a presença de um novo membro do bando, o jovem Acelino, que Zé Baiano apresentara logo em sequência ao grupo. Teriam então que improvisar. Não haveria de ter chance de um segurar e outro atacar. Teriam que ser o mais rápido possível. O bando de Zé Baiano apresenta cansaço, um abrir de boca ressonando a cada instante demonstrava isso. A buchada começara a ferver e após a farinha de mandioca ser jogada aos poucos e o pirão ser mexido, começaram a comer com muita pimenta. Zé Baiano permanecia lúcido por não beber, mas não era problema, pois ele tinha um braço fraco por decorrência de um ferimento no começo de sua vida como cangaceiro. Sempre reclamava de dores em noites frias. Após o almoço, conversaram um pouco. Era por volta das 15h45, quando algum deles se deitaram para descansar, e Antônio de Chiquinho, que havia acertado previamente com seus comparsas que quando a palavra Marinete fosse pronunciada durante uma cantiga dele, cada um atacaria o que estivesse mais perto. Do nada começa a música. Ajoelha, marica, mulher comprida de cabeça seca, já soube que estou nos braços de Marinete. O grupo, que estava cansado e alguns bêbados, não se ligou na senha. Antônio continuava desafinado, a balbuciar e cantar pela segunda vez, o que era natural numa canção. Alguns abriram os olhos naquele instante e perceberam que era chegada a hora do ataque. Neste instante, após o sinal, o tempo fechou. Antônio de Chiquinho e Pedro de Nica atacaram Zé Baiano aos gritos de "Isso é pela morte de Moisés, cabra ruim do cão!" O cangaceiro deu uma pesada em Dedé, quando este pensava que o jogou no chão. Toninho e Pedro Guedes atacaram o demudado. Biridim se atracava com o mais jovem, Acelino. Dedé, que estava bem ao lado de Chico Peste, atacara este. A briga foi feia, mas rápida. Demudado deu trabalho para ser morto, chegando até a se rastejar para pegar seu fuzil, mas foi impedido por Pedro de Nica, que enfiou um punhal em sua mão e depois nas costas. Conseguiram isolar as armas dos cangaceiros e, com golpes certeiros de punhais, Chico Peste e Demudado receberam 4 perfurações. Acabaram derrubando os 3. Faltava apenas Zé Baiano, todo suado, sangrando de diversas perfurações e com a roupa rasgada. Foi imobilizado pelos testículos e com chutes na barriga. Ao ver os 3 companheiros estirados no chão mortos, se viu forçado a apelar para a sua única moeda de troca. "Pro que isso?
É dinheiro que vocês querem? Tem 25 contos comigo na Toca da Onça. E tem mais 50 espalhados por aqui perto. Se vocês me sortarem, eu entrego amanhã mais de 80 contos. Me sorta, vá. Tu vai atrás de Lampião e Zé Sereno. Tu vai morrer agora. Cadê teu dinheiro? Aqui só tem 6 contos no bornal, mas posso dar mais. Diga o nome de quem tá devendo a tu. A gente vai pegar e sorta você. Após dizer alguns nomes, mas sem se segurar em pé, o cangaceiro baixa a cabeça. Queriam prendê-lo num quarto e irem fazer a cobrança, mas não o fizeram por medo de algo dar errado. Tinham que seguir o plano. Antes que algo saísse do acordado, Pedro Guedes e Biridim apunhalam pela saboneteira Zé Baiano, que se ajoelha com as mãos no ombro, por onde escorria um grande sangue, e olhou para Antônio de Chiquim e confessou que alguém havia pago o cangaceiro para matar ele. Mesmo assim, não foi suficiente para poupar sua vida. Suspira forte, olha para o céu e diz: matou-me agora. O cangaceiro tentou se levantar novamente com o pé direito, fincado no chão, mas seguraram-no por trás, pelas pernas, e estiraram-no no chão novamente. O cangaceiro faltava-lhe as forças, pois sofria de uma hérnia intestinal que lhe doía muito às vezes, quase a ponto de estrangular, quando fazia força. Era o fim de Zé Baiano. Terminaram de matá-lo e Pedro Guedes pegou o facão de Dedé e cortou o pescoço do cangaceiro. Mas antes, Pedro de Nica já havia cortado a cabeça de Demudado. Chico Peste e Acelino continuaram mortos com as cabeças no lugar. A luta não demora mais de 15 minutos e o chão estava todo revirado. Os 3 fuzis, chapéus, anéis, bornais, cantis, vários punhais, 3 parabellums, um crucifixo, uma palmatória, relógio e chapéu esverdeado de Zé Baiano e muitos contos de réis dos cangaceiros foram colocados num amontoado perto e os corpos foram enterrados num formigueiro por volta das 17 horas, pois a terra era mais fácil de ser cavada, dado o improviso do momento. O grupo sujo da luta, sangue e terra, se dirigem até um tanque nas proximidades e se limpam com o restante do conhaque e água. Esperam anoitecer e assim cada um foi para a sua casa. Noite alta. Precisavam manter sigilo de tudo o que acontecera. Não poderiam de forma alguma amedrontar a população com a hipótese de que outros bandos invadissem o alagadiço para vingar a morte de Zé Baiano. Os objetos ficaram escondidos na casa da mãe de Biridim. Era o dia 7 de junho de 1936, dia oficial da morte do cangaceiro, que não bebia e não fumava. Era o moralista José Aleixo Ribeiro da Silva, o Zé Baiano e seus 3 cabras.